ler Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Lucas, capítulo 8, Novo Testamento, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós vamos para Lucas. Lucas, capítulo de número 8, os versículos 16 e 17. Lucas 8, capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Eu vou repetir esse versículo. Esse é o texto da parábola da candeia, tá bom? Nós vamos repetir. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Essa parábola, ela é uma parábola que Jesus se refere, conta, e ela está em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, nós encontramos falando dessa parábola da candeia, no capítulo 5, versículo 14 ao 16, você pode anotar e depois ler. Em Marcos, no capítulo 4, do versículo 21 ao 23. E hoje nós vamos nos alimentar com essa mesma parábola, com este mesmo assunto, a parábola da candeia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. E essa parábola, ela nos traz muitos ensinamentos. Olha só, é uma das parábolas mais curtas do ministério de Jesus. É a parábola da candeia. E o que me chama a atenção e que me deixa feliz é de como Jesus, ele aproveitava as coisas existentes, conhecidas, para transmitir lições e lições poderosas. Olha que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. A partir do momento que a gente para e analisa, eu sou a luz do mundo e quem me segue. Se eu estou seguindo alguém, eu estou atrás daquele alguém. Se aquela pessoa está dizendo que é luz e que quem seguir ele não vai andar em trevas, é porque ele está iluminando o caminho. O caminho está completamente claro e nos livrando de perigos, certo? Então tá bom, porque quem anda no escuro sempre tropeça, não é? Encontra coisas indesejadas, mas quando a luz brilha, quando a gente anda de noite, no meio de uma mata, sem nenhuma lanterna, não é? Aquilo é perigoso, mas aqui nós estamos falando de uma das parábolas, e é uma das parábolas mais curtas do ministério de Jesus, que provavelmente ela foi contada somente para os discípulos. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento lindo. Ontem nós falamos a respeito da parábola dos dois filhos, não é? Onde Jesus ele se referia para ensinar a lição àquelas pessoas que estavam ali. Agora aqui, tudo indica que ele falou essa parábola somente para os seus discípulos. Por quê? Porque é possível que o conteúdo dessa parábola, nesses evangelhos, olha só como eles estão. Eles estão em cenários diferentes. Presta atenção. No evangelho de Mateus, ele está posicionado no Sermão do Monte. A gente vai encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, certo? No Evangelho de Marcos,
a gente já encontra após a parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Aqui tem um vídeo no canal falando sobre ela. Que está em Marcos capítulo 4, versículos 21 ao 25. E Lucas, aí a gente chega em Lucas e a gente encontra que, curiosamente, Lucas conta essa parábola 2 vezes. Olha só, primeiro após a parábola do semeador, que é aqui onde nós lemos, capítulo 8, versículo 16 e 17, ou pode ir até ao versículo 18, certo? E aí a gente encontra lá quando se fala no final de Jonas. Quer ver? Lucas 11, versículo 33. Vamos ver como é que ele se refere a essa parábola aqui nesse capítulo 11, no versículo 33. Vamos ver aqui. Capítulo 11, versículo 33. Diz assim, ó. Olha aqui. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Olha bem, aí a gente encontra, desculpe, Lucas, falando, se referindo a essa parábola dita por Jesus em 2 lugares. E olha só, a gente vai ver que fala, olha o que fala o capítulo 8 que nós lemos. 8, versículos 16, 17, pode ir até o 18. O que nós lemos 16, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Aí quando a gente encontra Lucas falando também da mesma parábola, lá, capítulo 11, versículo 33, diz, e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai encontrando aqui. A candeia, ela é uma lâmpada simples de barro, que era usado muito nessa época, que não tinha energia elétrica, não existia a vela, certo? E as casas eram casas mais simples. A candeia, quando se refere, ninguém coloca a candeia embaixo do velador. Por quê? As casas sempre têm algum lugar onde se chegava com a candeia acesa. Elas eram algum tipo de combustível, como azeite. Lembra da parábola das 10 virgens, que elas vão com as suas lamparinas com azeite? Então, se chegava e se colocava num lugar onde iluminasse todo o recinto. Se colocasse embaixo da mesa, ou embaixo da cama, ou embaixo do velador, o velador é onde se coloca em cima. Se colocasse embaixo, ofuscava a luz. E isso é interessante. Entender que o velador poderia ser um tipo de prateleira ou até mesmo uma pedra projetada horizontalmente, contanto que fosse um lugar aonde a candeia ficasse em posição de destaque para que a luz que a candeia estava dando iluminasse todo o recinto. E aí Jesus aproveita isso para ensinar uma linda lição. Aí você vai dizer assim, mas quando se refere à expressão alqueire, será que não se refere a distâncias? Olha só, em outros textos pode também representar um tipo de medida, mas aqui é outra coisa. Nesse texto especificamente representa um tipo de recipiente que era utilizado para fazer o quê? Para tampar a candeia, certo? Certamente quando fosse sair, que não quisia deixar aquilo ali aceso para não dar problema, tampava-se e aquela candeia apagava, certo? Para não correr perigo. Quando chegava, acendia-se a candeia, tirava-se o alqueire de cima. Então, diz assim, ninguém pega a candeia e coloca embaixo do velador, né? E aí a gente vai vendo aqui que quando se colocava a tampa ou alqueire em cima da candeia acesa, ela apagava. Ótimo. Era essa forma comum de se apagar a lamparina, as lâmpadas. Muito bem.
Quando a gente pega uma vela que a gente vai apagar, a gente faz o quê? Ou a gente assopra, ou a gente pega assim e aperta, não é? E ali apaga. Ótimo. Olha só, aí diz assim, não se coloca também a candeia embaixo da cama. Por quê? A candeia estava acesa. Se colocasse debaixo da cama, que não eram essas camas existentes agora, e mesmo que fosse agora, a candeia acesa, a tendência era o quê? Era gerar um incêndio. E isso ninguém queria. Então, o conselho era, não se coloca a candeia em lugar nenhum que ofusque aquela luz. E a gente vai caminhando e entendendo. Olha, vamos ver o que diz o versículo 18 desse capítulo 8 de Lucas. Nós lemos 16 e 17, agora eu vou ler o 18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer lhe será tirado. Olha só como é que Jesus encerra essa parábola. E aí a gente vai encontrar aqui que Jesus ele faz uma pergunta. Ele diz assim, e ninguém acendendo uma candeia, não é? Quer dizer, ele estava dizendo assim, você pode pegar uma candeia e botar debaixo do velador? Você pode pegar a candeia e botar debaixo da cama? O que será que acontece? E aí, quando a gente vem aqui, a gente vai encontrar uma coisa interessante, que a pergunta que Jesus faz é se a lâmpada deve ser colocada embaixo da cama. Esse era o questionamento e o ensinamento. É para ser colocado debaixo da cama, embaixo do alqueire ou em cima do velador? Qual a opção? Então, era uma aula de ensinamento e que se dava opções de respostas, igual aquela múltipla escolha. Olha, a candeia para acender, ela vem acesa, tudo direitinho. O que é que vocês acham? Ela é trazida para dentro da casa para botar debaixo da cama, embaixo do alqueire ou em cima do velador? Ora, lógico que a resposta certamente foi em cima do velador. Ele disse, pois é, se colocarmos a lâmpada embaixo da cama, provavelmente haverá o quê? Um incêndio. Se colocarmos a lâmpada embaixo do alqueire, certamente ela vai fazer o quê? Se apaga, porque o alqueire era aquela tampa, certo? Mas se colocarmos a lâmpada em cima do velador, com certeza ela permanecerá acesa e cumprindo a missão que foi colocada ali, que é para iluminar toda a casa. Jesus estava com isso, ensinando que nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas se nós não nos posicionarmos como luz e nos mantivermos em cima do velador, iluminando, se a nossa luz não for limpa, não for forte para iluminar o lugar que nós estamos, de nada ela serve. E aí, nós precisamos nos posicionar no lugar certo para quê? Com uma missão, para que através desse posicionamento nós possamos cumprir o propósito que a nós foi dado. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Por que nós estamos aqui ainda? Para servirmos de luz neste mundo tão tenebroso. Mas como é que eu vou servir de luz? Dando exemplo, dando testemunho, medindo as palavras, se fazendo agradável nos lugares que chega, certo? Não ser daquele jeito que quando você chega no lugar, as pessoas viram a cara e dizem, ih, já chegou, pronto, acabou a alegria. Isso é triste, porque aqui nós temos um exemplo. Vamos ser luz. E Jesus ensina isso. E aí, o que a gente encontra aqui? Lucas falando, no capítulo de número 11, no versículo 33, ele diz, ninguém acendendo uma candeia, ele está falando da mesma coisa, a põe em oculto,
nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então, que nós possamos entender o privilégio que temos de sermos colocados como luz e como sal, para que possamos dar exemplo. Aproveitemos esse final de semana para fazermos uma retrospectiva diante de Deus, para fazermos um novo concerto com o Senhor. E eu te convido, se você está afastado dos caminhos do Senhor, está afastada dos caminhos do Senhor, se volte para Deus. Mantenha a sua luz acesa, sempre no velador. Tire ela de debaixo da cama. Você apagou, tire ela debaixo do alqueire. Tire, coloque azeite, acenda esse azeite. Como é que eu faço isso, missionária? Eu me volto para o Senhor com arrependimento e com sinceridade. E faço o convite que o Senhor Jesus entre de novo no meu coração e me encha com seu Espírito. E a minha lâmpada vai se acender outra vez e comece a ser luz para o caminho de muitas pessoas. E aí, o Lucas, ele fala aqui, a candeia do corpo é o quê? O olho. Olhe que coisa interessante, a candeia do corpo é o olho. E aí ele diz assim, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Ora, para onde eu estou olhando? Para onde está sendo direcionado o meu olhar? Será que eu estou tendo um olhar sincero, um olhar firme, um olhar cheio da presença de Deus? Um olhar que quando eu olho para uma pessoa, a pessoa diga, eu vejo coisa boa em você. Olha que coisa maravilhosa. Esta é a nossa candeia. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai perecer. E vai ficar escuro o nosso caminho. E aí diz, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Aí ele diz no versículo 35, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, que nós possamos tomar consciência que nós temos um propósito aqui na Terra, nos manter fiéis e com a nossa candeia acesa e colocada no velador, para que ilumine as vidas que estão ao nosso redor e a nossa própria vida seja uma tocha acesa, uma lâmpada, seja uma vida iluminada de dar bons testemunhos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Esse foi o nosso devocional no dia de hoje. Eu te desejo um final de semana abençoado. Eu desejo muita paz para você e para a sua família e que a luz do Senhor Jesus continue na tua vida. Não esquece, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Beijo no seu coração e eu te espero no Orando ao Meio-Dia, para a glória de Deus. Deus te abençoe.